Antes de começar esse vídeo, eu só quero dizer que ele vai tratar de um assunto bem pesado chamado dependência emocional. Então se você tem gatilho com isso, não vê esse vídeo, vê outro vídeo. Se você se sentir desconfortável, vê outro vídeo. Recentemente eu ando vendo bastante vídeo do João FK. E cara, eu acabei descobrindo vários jogos de terror envolvendo o Roblox que são realmente muito bons. Um dos exemplos mais famosos é o Jeans Computer. E esse jogo é realmente um ótimo jogo de terror, na minha opinião. Se vocês quiserem, eu trago um vídeo longo falando sobre ele ou até mesmo outros jogos do Roblox. Mas bem, voltando pro assunto, o João FK, em um vídeo, ele jogou um jogo chamado Let Him Go. No vídeo de hoje, a gente vai analisar Let Him Go completamente e tentar explicar a história desse jogo. Então, chega de enrolação e vamos começar. Temos uma pequena introdução do Spawn e do Fire Ring, que vão ser os personagens principais dessa história. O Spawn foi tentar abraçar o Fire, mas ele foi rejeitado. Inclusive, o Fire diz pro Spawn que ele tá cansado do Spawn. Logo depois disso, a gente acorda, e nosso primeiro objetivo é falar com 4 pessoas. Andando pela rua, em um ponto de ônibus, a gente acha um garoto chamado Periastrons. E bem, a gente tenta até falar com ele, mas não dá, o cara tá falando em emoji, cara. Logo depois disso, vamos falar com uma garota chamada Lime Girl. Quando vamos conversar com ela, ela diz que não tem nada pra gente hoje. Escolhendo a opção, tudo bem, eu não preciso de nada, ela diz que está com mau pressentimento sobre a gente. Interagindo com uma fonte, o Spawn diz que ele relaxava naquele lugar junto com o Fire. Logo depois disso, o Spawn começa a passar mal e vai pra casa descansar. Enquanto o Spawn dorme, ele acaba tendo um pesadelo, e quando ele sai de dentro da casa que ele estava, ele acaba vendo 3 portais, e do lado dele tinha um homem que ele não conseguia interagir. Indo pra direita, acabamos nesse lugar, e temos uma conversa com o Fire. O Spawn e o Fire são amigos desde a infância. O Spawn sempre ficava muito feliz ao estar com o Fire. A gente começa a caminhar na direção do Fire. Quando chegamos nele, o Fire disse que o Spawn sempre irritou ele com o comportamento dele. Logo depois de dizer isso, a tela fica vermelha e o Fire diz pro Spawn para ele desistir, aceitar que o Fire deixou ele e parar de ter esperanças. Logo depois disso, acordamos do pesadelo e mais um dia se inicia. E novamente a gente sai de casa e fomos falar com mais pessoas. Andando até a Lime e falando com ela de novo, ela diz que estamos pior do que antes e ela pergunta o que aconteceu. Dizemos que está tudo bem, mas ela sabe que é mentira. Ela chama a gente para trás da barraca dela e nos dá um abraço. Logo depois disso, o Spawn se sente mal e ele volta para casa. Novamente, tivemos outro pesadelo e dessa vez fomos pelo meio. Estamos em uma festa de aniversário do Fire e quando a gente vai entrar para participar da festa, isso aqui acontece. E novamente acordamos do pesadelo nos sentindo ainda pior. Nossa missão novamente é ir falar com mais pessoas. A primeira pessoa que tentamos conversar é a dona de uma loja que se chama Cozy. Ela diz que a loja tá fechada para esquisitos como nós. E o balão de diálogo tá diferente. O que vemos nas conversas agora é o que o Spawn tá pensando e não o que a pessoa realmente está dizendo para nós. Depois disso, falamos com o Barry, o dono do bar do Barry. Ele disse que somos fracos e indefesos. Logo em seguida, falamos com a Lime. Ela disse que nos avisou e que nós não escutamos ela. E agora, nossa escolha está contra nós. Nos sentimos mal novamente e vamos para casa. Dessa vez não é um pesadelo. Estamos acordados e o Fire está batendo na nossa porta. E ele tá pedindo pra gente abrir a porta, para que ele possa pedir desculpa por tudo. Abrindo a porta, somos abraçados pelo Fire. E agora vai ficar tudo bem. Acordamos de verdade, eu e o Spawn vai caminhar como todos os outros dias. Saímos de casa e vamos passar na rua. O Fire está em um cemitério vendo o túmulo do Spawn. Ele diz que tudo isso é culpa dele por ter deixado o Spawn. Ele olha para longe e o Spawn estava lá. Ok, esse final foi bem confuso, mas calma, esse não é o único final do jogo. Agora, vamos falar do verdadeiro final na minha opinião. Aí, no final do vídeo eu vou tentar dar uma opinião sobre
toda essa história do Spawn junto com o Fire. Você se lembra daquele NPC que aparece nos pesadelos do Spawn? Cada um dos pesadelos, ele estava lá, escondido. Conversando com ele no primeiro pesadelo, ele disse pro Spawn deixar o Fire ir embora. Mesmo que seja uma decisão difícil, é a escolha certa. E também ele diz que vai estar conosco. No segundo pesadelo, ele tá atrás da casa. Ele nos diz novamente para deixar ele ir. E que é preciso fazer isso. Logo depois disso, vamos para o último pesadelo. Agora ele está lá conosco na casa. Ele pede para não abrirmos a porta e se abrirmos aquela ação teria grandes consequências. Até ele conversando, ele diz que tá tudo bem e que o Fire na porta não é real. E ele nos abraça. Com isso, acordamos e ao lado da cama, que sempre tinha uma foto do Spawn e do Fire juntos, a mesa está vazia. Isso foi definitivamente uma das melhores experiências que eu poderia ter com Roblox e Letting Go é definitivamente um ótimo jogo. Se você tem dependência emocional em uma pessoa, por favor, busque ajuda, tá ligado? É muito paia ter isso. E se uma pessoa vai embora da sua vida e você é dependente dela, você pode ficar que nem o Spawn. Mas você viu o final verdadeiro do Spawn. Então, sempre seja forte e nunca desista. E bem, eu acho que só isso mais que eu tinha pra comentar sobre Letting Go. O meu nome é HallyKW e boa noite, internet.